Vamos agora utilizar outras possibilidades do filtro avançado. Vamos voltar aqui e digamos que agora eu queira incluir um novo critério no meu filtro avançado, que sejam as seguradoras cujo lucro no ano de 2018 foram superiores a 100 milhões de reais. Então eu vou copiar aqui o nome da coluna E vou colar aqui na minha coluna I. E como que eu incluo esse critério? Esse critério de acima ou abaixo de determinado valor é feito com sinal de maior ou com sinal de menor do nosso teclado. Tá? Mas nesse caso, como eu quero avaliar apenas empresas cujo lucro foi acima de 100 milhões de reais, maior do que 100 milhões de reais. Mas nesse caso, eu não quero mais fazer nenhuma análise em relação a grande porte ou pequeno porte. Tá? Então, eu vou querer fazer o seguinte filtro. Empresas que sejam do Rio de Janeiro, cujo lucro foram superiores a 100 milhões de reais, e todas as empresas de São Paulo. Tá? Então, eu vou querer fazer essa análise. Tá? Eu vou extrair na minha filtragem Rio de Janeiro e acima de 100 milhões, ou empresas que sejam do estado de São Paulo. E isso eu vou fazer aqui na minha aba Filtro Avançado 2. Então, eu vou lá, clico em Filtro Avançado, escolho a opção Copiar para outro local, clico aqui no intervalo da lista, o intervalo da lista de dados está aqui desde a coluna A até a coluna E, o meu intervalo de critérios ele está aqui desde a G1 até a I2, e copiar para, ele fica aqui na minha aba Filtro Avançado. Eu vou mandar ele colar os dados após a realização da minha filtragem aqui na minha célula 1. E vejam que ele já trouxe todos os meus dados após a aplicação dos filtros para a minha aba Filtro Avançado. E vejam que ele trouxe todas as empresas do Rio de Janeiro cujo lucro era superior a 100 milhões de reais. Ele trouxe todas as empresas do estado de São Paulo, que coincidentemente não tem nenhuma empresa do estado de São Paulo com um lucro abaixo de 100 milhões de reais. Vamos aplicar agora um terceiro filtro. Digamos que eu não queira analisar mais o lucro, eu quero analisar agora o patrimônio. Não tem problema nenhum. Eu copio aqui o nome da coluna patrimônio, colo aqui do lado em patrimônio, ou poderia colar também em cima de lucro, não teria problema nenhum. E digamos que agora eu não queira trabalhar com nenhum tipo de análise em relação a aporte, a estado, lucro. Eu quero analisar apenas o patrimônio, ou seja, empresas cujo patrimônio eram inferior a 10 bilhões de reais naquele determinado ano. Então, 10, 1, 2, 3, mil, 1, 2, 3, milhão, 1, 2, 3, bilhão. E vou aplicar esse filtro aqui na aba Filtro Avançado 3. Então, vou vir aqui em Avançado, escolho Copiar para outro local, intervalo da lista, Filtros, seleciono aqui desde a coluna A até a coluna E, vou em intervalo de critérios, escolho aqui onde estão os meus critérios, copiar para, eu vou para filtro avançado, escolho aqui a minha célula A1, que é o local onde eu optei por colar os meus dados após a realização da filtragem, e dou OK. Vejam, essas são as seguradoras cujo patrimônio era inferior a 10 bilhões de reais. Não tem nenhuma seguradora aqui com um patrimônio maior do que essa quantia. Vejam que aqui, olha, nós tínhamos seguradoras com valores superiores a 10 bilhões de reais, mas na hora de colar os nossos dados para filtro avançado 3, que é o nome da nossa aba, ele não trouxe nenhuma empresa com patrimônio superior a tal valor. E nós temos agora uma outra possibilidade, que é a nossa última possibilidade que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, muito legal. Digamos que eu queira, sim, aplicar esse filtro de empresas cujo patrimônio seja inferior a 10 bilhões de reais, mas eu quero trazer apenas duas colunas dela. Apenas as colunas seguradora e a coluna
lucro do ano de 2018. Eu não quero trazer as colunas patrimônio, nem porte da seguradora, nem estado. Então eu posso fazer o seguinte, olha, eu vou copiar tanto essa célula aqui que tem o nome da seguradora e essa célula que tem o texto lucro 2018 para a nossa nova aba, que é a aba filtro avançado 4. E quando eu aplicar o meu filtro, eu quero trazer as informações apenas dessas duas colunas. Vamos fazer isso agora. Clico aqui em filtro avançado, copiar para outro local, clico aqui em intervalo da lista, vou lá para filtros, escolho os meus dados, que vão desde a coluna A até a coluna E, escolho o intervalo de critérios. Nesse caso, eu poderia escolher só esse critériozinho aqui, desde a J1 até a J2, ou poderia selecionar desde a G1 até a J2. O resultado seria o mesmo. E vou escolher copiar para, eu venho aqui na minha aba filtro avançado e eu vou escolher aqui essas duas células. A célula que tem o nome seguradora e a célula que tem o nome lucro 2018. E vejam que bacana o que vai acontecer. Ele trouxe apenas os resultados dessas duas colunas. Ele deixou de lado as colunas estado, deixou de lado a coluna porte da seguradora e deixou de lado a coluna patrimônio. Então, essa é uma ferramenta versátil que nos dá uma outra possibilidade de aplicar filtros sem que a gente precise ficar copiando e colando os nossos dados. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.